Paz e bem, boa noite. Eu tinha preparado um texto para falar, mas senti a inspiração de falar sobre o Salmo, o grande Salmo de hoje, para a nossa vida. Canta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. 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 Este salmo, hoje, para nós, serve de direção espiritual, no sentido de que Deus ouve o grito do infeliz pelos nossos ouvidos, pelos ouvidos de cada missionário desta comunidade. É por nossos ouvidos que Deus ouve o grito dos infelizes, para a nossa realidade. Por isso, devemos estar atentos a esse clamor. Estar atento a esse soprar do Espírito, que nos leva a quem está sofrendo. A infelicidade, ela é consequência de uma alma em desespero, sofrendo abandono, que se sente descartável, que pensa que se viver ou morrer, tanto faz, ninguém vai se importar com ele. São para essas almas que Deus nos criou. Deus quis essa comunidade para essas almas, que sentem a infelicidade de não ser amadas, de não se achar importante. Nós tivemos uma experiência sábado agora, eu e a irmã Maria, quem mais está com nós? O irmão Leone. De estar junto com um irmão de rua sentado assim, que ele estava com síndrome de pânico. E ele estava sentado com a gente, conversando, e ele pedia as coisas para as pessoas, e nós ficamos ali 3 horas sentados. E as pessoas passavam como se ele fosse invisível. E como se nós também fôssemos invisíveis. E ali eu tive uma experiência profunda com Deus, desse sentimento de ser invisível. E como dói isso? Como dói? Dentro da nossa comunidade também, existem muitos corações infelizes. Não só dos irmãos que vieram para cá, mas também dos missionários. Então aqui o Senhor nos chama a atenção hoje para que a gente também esteja atento a esse grito de solidão, a esse grito de desespero, de se sentir descartável. Não sei se vocês perceberam, sempre que eu chego aqui eu faço questão de cumprimentar cada irmão acolhido desta casa. Porque os irmãos não podem se sentir aqui como se fosse um móvel da casa. Se está ou se não está, se morreu, está internado, ninguém nem... Eu peço que de hoje em diante a gente tenha esse cuidado com os pobres que o Senhor nos confiou. Não só cuidar do corpo, cuidar do coração. Porque o ser humano é muito mais do que só. Talvez você possa estar dando, e eu possa estar dando também, tudo de mim para aliviar o sofrimento do corpo. Então o irmão aqui tem um teto, tem comida, tem onde dormir. Mas o ser humano não se satisfaz só com isso. O ser humano é criado para Deus. O ser humano é a obra-prima da criação de Deus. Quando ele não se sente importante, ele começa a morrer. Então o corpo está vivo, mas a alma está morrendo. E é esse grito infeliz que o Senhor nos chama a ouvir, a prestar atenção, para ver quem está do nosso lado, se também não está gritando assim.
O André me mostrou uma frase desse filósofo aqui, que o nome é muito difícil, não sei pronunciar, mas a frase é muito importante. Ó. Diz assim, ó, todo auxílio verdadeiro começa por uma humilhação. Para o proporcionar, há primeiro que se humilhar perante aquele que queremos ajudar. Nem é um filósofo cristão, é cristão? É cristão? Não é católico. Né? Mas olha que frase do Espírito Santo. Todo auxílio verdadeiro, toda ajuda real, verdadeira, começa por uma humilhação. Começa por se abaixar. É necessário arrancar o degrau. É necessário descer do pedestal para estar na mesma altura. Para proporcionar um auxílio verdadeiro, primeiro precisamos se humilhar perante aquele que queremos ajudar. E compreender assim que ajudar não é dominar, mas é servir. Olha que lindo isso, né? Ajudar não é dominar, é servir. É necessário que o nosso coração, o nosso ouvido esteja atento a esse tipo de clamor. E entenda como socorrer esse grito desesperado dos que sofrem. O infeliz grita a Deus e Deus o ouve. Mas o ouve através dos nossos ouvidos. E como que Deus alivia o coração dele? Descendo do céu, como ele fez conosco, e fazendo que a gente também desça do nosso céu, do nosso conforto, para estar no mesmo nível e assim poder ajudar de verdade. O ano passado, graças a Deus, eu ganhei de Deus o maior presente de toda a minha vida. E partilho isso com vocês, filhos e filhas dessa comunidade. Eu fiquei com depressão, com síndrome de pânico e um monte de outras doenças psiquiátricas que são comuns nos nossos acolhidos e nos moradores de rua, né? E eu nunca aprendi tanto na vida como com essa doença, sabe? Parece que aquele degrau que ainda existia entre o meu coração e o coração dos pobres foi tirado, graças a Deus, né? O que eu entendia de fora, comecei a entender de dentro. A dor, o desespero, tudo isso o Senhor me deu a graça de entender. E uma moça num grupo que eu fui pregar disse assim para mim que, enquanto eu estava pregando, ela viu Jesus, tirava a coroa de espinho da cabeça dele e punha um pouco na minha. Assim, e andava comigo pelo centro de São Paulo. Eu nunca vi essa moça, né? Não tinha como ela inventar isso. Nem sabia do problema que eu estava passando, nem nada. E essa frase aqui, de que humilhar-se, descer do degrau, ajudar não é dominar, é servir, Deus nos ensina também, através das nossas enfermidades, compreender o enfermo. Por isso que o missionário não deve reclamar das enfermidades, né? Deve agradecer a Deus por elas, porque elas nos faz compreender melhor os enfermos. São Damião de Molokai só conseguiu amar mais profundamente os leprosos quando ele ficou com lepra. Ele cuidava dos leprosos, mas ele dizia: enquanto eu cuidava dos leprosos, ainda existia um degrau que eu precisava descer. Que eu só consegui descer quando peguei a lepra. Então, pedir a Deus essa sensibilidade de descer e ficar no mesmo nível dos acolhidos. Eu não gosto que na nossa comunidade exista um degrau entre os missionários consagrados e postulantes, os missionários em formação e os irmãos que nós acolhemos. Não deve existir nenhum degrau. Esta casa aqui é a casa dos irmãos.
né? E eles devem se sentir assim aqui. Um irmão aqui não pode se sentir que está aqui de favor. Não está, não. Aqui a casa é deles. Deus deu a eles. É a herança dada por Jesus aos pobres essa casa. E nós temos a alegria de poder partilhar com eles essa casa, mas é deles. Então nunca pode existir entre um missionário e um acolhido dessa casa um sentimento de domínio, de autoritarismo, de querer mandar, de querer mexer as coisas dos irmãos sem perguntar para eles se eles querem que mexa ou não. Ninguém gosta que alguém chega no seu quarto e vai mudando suas coisas de lugar sem te pedir, né? Aqui também. Aqui é a casa deles. Entrar aqui com respeito, com o coração humilhado diante de Deus, e agradecido também diante de Deus, de poder participar dessa casa de Deus, de poder entrar nos átrios da casa do Senhor. Na semana passada, eu mandei uma mensagem, alguns receberam, alguns não, sobre a gratidão, né? Que o nosso amor pelos pobres tem que ser um amor eucarístico. E só é eucarístico quando ele brota da gratidão do nosso coração a Deus. Nós amamos porque fomos amados por Deus. Nós ajudamos os pobres porque fomos ajudados por Deus. Naquela passagem do Evangelho que Jesus conta uma parábola que um homem foi perdoado de muitas dívidas. O rei perdoou todas as dívidas dele. E ele saiu e pegou no pescoço do outro que devia um pouquinho para ele e não perdoou, né? Ali Jesus mostra claramente que o amor tem que partir de uma gratidão. O Senhor reprova aquele tipo de situação, de alguém que recebeu o perdão e não foi grato a Deus e não ofereceu também o perdão. Jesus mostra que a atitude perfeita seria, ele foi perdoado, saísse e perdoasse também a dívida. E perdoasse em gratidão a Deus que o perdoou a dívida. Então o nosso amor deve ser assim, um amor eucarístico nesse sentido. De saber que estamos junto com todos os outros seres humanos, com os pobres, não somos mais do que eles. E que a gente tem um amor por eles, um amor que brota de uma gratidão, de um amor que vem a nós na comunhão. Os pobres comungam Jesus através de nós. Nós somos Eucaristia para eles. Parece uma frase forte, mas é verdadeira. Nós somos a Eucaristia dos irmãos de Roma. Por nós eles comungam Jesus. Em nós eles veem Jesus. Em nós eles veem a esperança, que na verdade é a esperança em Deus, não em nós. Mas eles conseguem enxergar em nós a aproximação e a presença de Deus. Vocês podem perceber que os irmãos que nós conhecemos e que passam por nossas casas, sempre que se encontram em grandes dificuldades, eles têm a esperança de nos encontrar e de ser ajudados. Não esperança em nós, mas em Deus, o qual nós comungamos. Por isso, é inseparável em nós, para o nosso carisma, é inseparável a Eucaristia e a Pastoral de Roma, a missa e os pobres, a adoração e o cuidado com os pobres. Não dá para o missionário pender para um lado só. Ele deve ter no coração esse equilíbrio, né? De que a missa para nós, ela é verdadeira quando ela é tornada Eucaristia para os pobres também. E os pobres, o amor pelos pobres para nós é verdadeiro quando ele brota de um coração que comungou verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus. Então fica para a nossa direção dessa semana isso. Peço também que vocês rezem para que eu possa estar aqui na quinta-feira que vem de novo, né? Para mim está sendo muito difícil vir para cá nas quintas-feiras, né? Estou tendo bastante dificuldade. Então peço que vocês intercedam a Deus, que me ajudem a estar aqui, porque eu gosto de estar aqui. Fico feliz aqui. Eu agradeço a Deus por poder gastar minha vida por Deus.
Porque minha vida só tem sentido assim, senão eu não tenho sentido viver. Se não for para se gastar por Jesus. Não quero guardar nem poupar minha vida, né? Mas peço que vocês rezem para que o Senhor me permita estar aqui com vocês enquanto Ele permitir que eu possa estar com vocês, dando a direção e também aprendendo do coração de vocês, da perseverança, né? Do serviço, né? Aprendo muito com o Padre Sérgio, o serviço. O Padre não para, vai de um lado para o outro, né? E se entrega e vive na missa, e vive a missa e sobrevive fora dela, né? E assim tem que ser a nossa vida. Viver na missa e sobreviver até a próxima missa, né? Não deixando ela terminar dentro de nós. Então estejamos atentos aos missionários e aos acolhidos que gritam, infelizes, mendigando de Deus, que os nossos ouvidos sejam o ouvido de Deus e que ouçam suas dores e que o nosso coração seja um coração capaz de amar esses que gritam a Deus com amor eucarístico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.